vimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. E dissemos que temos comunhão com Ele, e andamos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, assim, mais um capítulo em Mateus 5, lá em Mateus 5, versículo 13 e 14, para já nós estarmos falando que é o mesmo assunto. Aleluia! Vós sois o sal da terra, e se o sal for espido, com que há de salgar, para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Amém, irmãos? Podem sentar. Todos confortáveis, né? Na casa do Senhor. Hoje eu vinha trazendo uma outra mensagem, mas quando eu vi o testemunho dos irmãos, o louvor dos irmãos, Deus tocou no meu coração em um ponto que estamos carentes hoje. No mundo que vivemos hoje, estamos perdendo esse sal e essa luz que Jesus fala. Lá no Sermão da Montanha, ou o sermão contado por Jesus no Monte das Oliveiras, é a mesma coisa quando falamos a respeito do assunto que Jesus ele trouxe aos seus discípulos. Nós sabemos que Jesus, ele sempre estava ali, e o meio, e as pessoas em volta, e sempre ele trazia palavras, sempre ele trazia assuntos a nosso respeito, de como deveríamos ser, nos comportar diante de Deus. E nesse sermão, ele fala aos seus 12 discípulos como nós seríamos e como nós deveríamos apresentar diante de Deus. E ele fala assuntos que eu creio que de tudo que ele falou foi coisas maravilhosas, mas esse foi um dos assuntos que mais me tocou em todo o ministério de Jesus Cristo. Que ele conta a vida do cristão, ele conta como devemos ser, como devemos nos comportar diante das pessoas deste mundo. Ou seja, Jesus ele tenta mostrar a você, tenta mostrar a mim, como ele quer que você seja neste mundo. Ele inicia ali dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito são apenas, vamos lá, bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós, quando vós injuriarem e perseguidos e mentindo, disseram todo mal contra vós. Então Jesus ele fala de nós. Quando ele fala bem-aventurados, refere-se a feliz, a mesma coisa de você dizer feliz. Então Jesus ele fala sobre a nossa vida. Ele fala que nós seríamos perseguidos, que nós seríamos injustiçados, que nós seríamos pessoas que iriam ser perseguidos em nome dele. Quando você serve a Jesus Cristo, você é perseguido pelo inimigo. E ele quer ver tudo para dar errado na sua vida. Ou seja, você é um projeto de Deus e ele quer que esse projeto seja humilhado. Ele quer que esse projeto seja fracassado. Então, quando ele diz na palavra dele, como lemos aqui, que nós somos o sal e nós somos a luz. Sal naquela época, irmãos, não tem uma data precisa quando descobriram o sal, mas ele existe na humanidade há muitos e muitos anos.
E o sal, naquele tempo de Jesus, valia mais que ouro. O sal ele era usado naquele tempo que não tinha energia elétrica. O sal era utilizado para temperar os alimentos, para preservação. Era utilizado nas grandes culinárias, como até hoje é. Nós sabemos disso. O sal era uma especiaria naquele tempo valiosa. E Jesus ele tenta nos mostrar que, como sal, nós temos que ser nesse mundo. O que o sal tem em relação ao mundo? Como temos que temperar este mundo? Se ele fala que nós somos o sal deste mundo, ele diz ao mesmo tempo que temos que temperar as coisas, que temos que ser prudentes com o mundo, de levar a palavra dele, de temperar aquelas pessoas que estão. Quando você diz assim, mas que pessoas sem gosto, sem sal. Quando você faz ali um alimento, quando você faz ali uma comida, que você vai se fartar mais tarde, que você vai receber uma visita, qual é o principal ingrediente ali? Se faltar, não vai ter gosto nenhum na comida. Sal. Sal. Imagina você fazer uma carne, um arroz, um feijão, se você não utilizar o sal, que sabor vai ter? Nenhum. Eu creio que você não vai gostar dessa refeição. E Jesus ele diz assim, ele quer mostrar para você de uma forma simbólica que o sal é importantíssimo para as coisas deste mundo. Tudo que você vai fazer hoje, até mesmo uma coisa doce, você põe uma pitadinha de sal. E o sal é algo que quando você mistura em algum ingrediente, alguma coisa, ele some, correto? Se você colocar o sal no arroz ali, você vai ver quem? O arroz. O sal só deu sabor, correto? Nós sabemos disso, que o sal ele é importantíssimo, mas você só vê o sal quando você saboreia ele. Então, irmãos, nós somos como o sal. Você está neste mundo para temperar as coisas. Você está neste mundo para trazer sabor às coisas de Deus. Aleluia! Quando você leva a palavra de Deus àquela pessoa que está ali sem tempero, aquela pessoa que está ali sem vontade, que você leva da medida certa aquele sal, que é a palavra de Deus, você tempera aquela pessoa, e aquela pessoa começa a apresentar características diferentes. É nisso que Jesus quer mostrar para você. Quando você é o sal deste mundo, você é aquilo que muda as coisas. Aleluia, Jesus. Você pode fazer o que for, mas se você não colocar o sal, não tem sabor nenhum. Então, o mundo pode ser o que for, mas se não tiver o cristão nele, o mundo não tem sabor. O mundo não vale nada. É uma coisa que é lançada fora, sem gosto, sem desejo, sem vontade. Então, irmãos, quando você acrescenta no mundo, você soma no mundo, lógico, que é levando a palavra de Deus, que é levando a presença de Cristo, né, com você, você está somando, você está dando qualidade ao mundo. Então Jesus ele disse que você é o sal da terra, algo importantíssimo. Hoje o ser humano recebe, compra onde quer, mas a verdade é o seguinte, irmão: sem o sal nada tem gosto, nada tem sabor. É uma coisa que eu digo aos irmãos, se não fosse o cristão neste mundo, esse mundo já tinha parado de existir. Que nós sabemos que este mundo só existe porque a misericórdia de Deus se renova toda manhã. Irmãos, a misericórdia de Deus não se renova para este mundo, ela se renova para você. Aleluia. Você sabia disso? Deus não tem misericórdia do mundo, porque Ele já condenou este mundo. Deus tem misericórdia de você, de mim. Por isso que esse mundo não foi consumido, irmãos. Existe oportunidade ainda para as pessoas que não conhecem Jesus, graças a você, glória a Deus, graças a mim, porque eu estou ali para somar, para ajudar aquelas pessoas. Então, irmãos, eu digo, quando Jesus ele quis dizer isso,
e você é o sal. Ele diz que você vai transformar este mundo, que você vai trazer o que falta neste mundo. Mas Jesus também diz que tudo na sua medida. Por isso que temos que tomar cuidado para, diante de uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, trazermos algo que não é edificante. Assim como a comida, se você colocar sal demais, ela vai acabar não prestando. Então, irmãos, sempre devemos levar a palavra de Deus de forma que tempere o coração do próximo. A palavra de Deus, ela tem que vir da medida correta. Você conquista aquele que está desviado, aquele que busca o caminho de Deus, na medida certa, não de mais e nem de menos. Aleluia, Jesus. Amém? Jesus, ele sabe dessas palavras. Quando Jesus fala de luz, né? Então nós vemos que o sal, ele dá sabor, preserva e cria sede. Correto? Correto? Estou certo? Quando você come uma comida bem temperada, você sente sede depois, não sente? Quando você leva o Evangelho a quem não conhece, ele vai sentir sede do Evangelho. Ele vai ficar sedento do Evangelho. Ele vai pedir mais, mais, mais e mais. Então, irmãos, leva a palavra de Deus do jeito que o seu próximo queira mais, deseje mais, queira buscar mais a palavra de Deus, está mais perto de você. Agora nós vamos para a parte quando Jesus fala de luz. Os irmãos sabem que a luz, hoje nós temos ela nesse ambiente aqui, ela clareia tudo, nós podemos ver uns aos outros. Mas se caso desligarmos ali aquela luz, o que você vai ver? Só escuridão. Nada, se apagar. Na história do ser humano, a primeira luz ela foi criada em 1879, chegou até nós hoje. Imagine, irmãos, o mundo sem a luz. Como você viveria? E eu digo que quando Jesus ele fala da luz, ele também fala de algo que é muito importante neste mundo, que é a presença dele. Aleluia, Jesus. Irmãos, quando ele fala que você é a luz, eu fui estudar sobre isso um dia desses, e Jesus ele quer dizer que você é um espelho. Pensa comigo, irmãos. Mas por quê? Irmãos, nós sabemos que Jesus é a luz, ele falou na palavra dele: eu sou a luz deste mundo, não falou? Quando você coloca uma luz diante do espelho, o que vai refletir? Luz, não é? Não é isso? Isso. Quando você entra diante do espelho, o que reflete? Você, não é? E se colocarmos Jesus diante do espelho? Os irmãos entenderam? Se você é o espelho, você tem que ser o reflexo de Cristo. Aleluia. Como é interessante quando entendemos a palavra de Deus. Você tem que ser um espelho, e a pessoa que vai ficar de frente a esse espelho, de frente a você, tem que ser Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Então o espelho ele é responsável por refletir a imagem de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, você tem que refletir a imagem de Cristo. É mesmo, Pai. Aleluia. Você tem que levar a luz às trevas. Quando você está num ambiente escuro e você acende uma luz, as trevas vão embora. Quando você chega diante de uma pessoa que está com o coração em trevas e você fala de Cristo para ele, aquelas trevas vão embora. É mesmo, Pai. E começa a ter uma luz própria dentro dele. Aleluia. Porque você levou a imagem, a luz de Cristo para ele. Teu nome, Pai. Aleluia.
Como é interessante, né, irmãos, saber que você é aquele que reflete a imagem de Cristo. Aleluia. Mas com isso também você tem também deveres, né? Você tem que ver a imagem que você reflete. Aleluia. Porque como um espelho, para você refletir a imagem correta, você tem que ser um espelho branco, transparente. Não pode ser um espelho sujo, ofuscado. Aleluia. Para que você, em vez de levar luz, você leve trevas também. Mesmo, Pai, aleluia. Quando eu falo que você é um espelho, você tem que se assemelhar àquilo que Cristo te ensinou. Você tem que apontar o caminho para a pessoa. Deus, aleluia. Porque aquela pessoa que está em trevas, ela precisa enxergar o caminho. Qual é o caminho que nós temos para oferecer à pessoa que está em trevas? Não é Jesus? Você tem que mostrar o caminho para ela. E hoje, nós estamos vivendo em um mundo que as pessoas estão apagando a sua luz. Mesmo, Jesus. Infelizmente, eu tenho que dizer que este mundo está entrando em escuridão. Porque aqueles que são portadores da luz, que somos nós, estamos deixando de levar esse brilho, essa luz ao mundo. Mesmo, Pai. Quando eu paro de ler a palavra de Deus para o meu irmão que está precisando, quando eu paro de falar uma palavra de Deus para ele, de bater no ombro dele e falar: estou aqui para te ajudar no que for preciso, eu estou apagando a minha própria luz. Porque eu só posso ter uma luz própria se eu usar a luz de Cristo com o próximo. Aleluia, Jesus. Eu digo aos irmãos que este mundo, ele anseia pela tua luz, que é a luz de Cristo. Glória a Deus. E quando Jesus ele traz ali para os seus discípulos que nós somos preciosíssimos neste mundo, que esse mundo precisa de nós, ele fala sobre isso. Ele fala para mim, fala para você, ele fala para os 12 discípulos aqui naquele dia, e vai falar para toda a geração futura, que este mundo só existe por causa da sua luz. Glória a Deus. Aleluia. Que se este mundo deixar de ter luz, ele não serve para nada. Deus acaba com ele. Irmão, a razão de Jesus Cristo ter vindo aqui foi por você. Glória a Deus. Foi por mim, não foi por este mundo aqui não. Quando lá em João fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira, o que ele fez, irmãos? Deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele falou assim, ele disse para o mundo? Não, ele disse para você, para mim, para crer em Jesus Cristo, que eu não perecerei, que eu viverei com ele na eternidade. E quando ele fala assim, lá em João 14, a irmã falou um pouco para frente, ela falou no 15, ele falou assim, irei ao Pai. O que ele foi fazer lá? Preparar um lugar. Pedirei a ele que envie o Consolador. Não é isso? Hoje você tem um Consolador para te ajudar. Aleluia, Jesus. Você é a luz do mundo, é o sal da terra. Você é o que traz o sabor. Você é o que traz a luz a este mundo. Mas se você deixar de dissipar essa luz, se você deixar de temperar este mundo vai deixar de ter utilidade para Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, e quando Jesus vier e levar a igreja, irmãos, o Espírito Santo vai junto. Glória a Deus. Aleluia. Se você deixar a sua vida perder o sabor e perder a luz, você vai ficar aqui sem o Espírito Santo. Nossa, tem misericórdia. Às vezes as pessoas levam na banalidade as coisas, irmãos. Se aqui estamos com o Espírito Santo já está sendo tão difícil, imagine quem ficar aqui sem Ele. É mesmo, Jesus. Aleluia. Hoje você, irmãos, se você vai analisar a sua vida com o Espírito Santo, quando você está passando por uma dificuldade, está
está triste, está angustiado, você ajoelha ali e começa a orar. Quando você termina a sua oração, você está diferente. Glória a Deus. Você mudou o seu aspecto, você mudou aquilo que você estava sentindo. Quando você ora por uma causa impossível e o possível acontece, Aleluia, Jesus. você dá glória a Deus e agradece. Glória, Irmãos, mas isso só acontece por causa do Espírito Santo que está com você. glória a Deus. Às vezes nós andamos na nossa caminhada, na nossa vida, e não vemos que as coisas que Deus fez foram tão certas. Ele é tão bom para a sua vida, para a minha vida, e às vezes nós não reparamos, nem agradecemos. Esses dias, eu estava, até falei assim para minha esposa, tem que testemunhar, porque o crente, quando ele ora, Deus ouve. É mesmo, aleluia. Deus, ele ouve de tal forma, irmão, que ele age no estralar de Deus. Verdade. É assim comigo. É assim comigo. Quando eu coloco na vontade de Deus e peço a Ele algo, acontece. Por isso que eu falo à minha esposa, vamos tomar cuidado com o que a gente pede, porque Deus, ele ouve. Esses dias nós estávamos exilados ali, né, na nossa rua ali. Caiu a primeira chuva lá e inundou tudo, acabou, ninguém saía de casa. Caía, entrava água dentro da casa e virava bagunça. No passado nós pedimos, Senhor, manda um asfalto para a gente. Está difícil aqui nesse barro. Aí Deus mandou, foi como Saul, né? Vou mandar, vocês querem? Vou mandar. Aí mandou Saul para nós. Aí fez o asfalto lá e ficou a porcaria, virou uma banheira. Aí começou a chover, tinha um vizinho assim, escorria para lá. Aí, irmão, só Deus na causa, né? Aí o vizinho foi construir. Aí para onde que a água ia? Dentro de casa. Subia lá, juro para os irmãos, até no joelho. Entrava para dentro das casas, eu fiz uma tampa assim, ó, quase meio metro assim, mas entrou. Aí minha esposa me ligou e falou assim, ó, tá só a bagunça aqui, só o barro. Aí nós oramos para Deus, aí nós falamos assim, Senhor, nós somos crentes, Senhor, deixa os crentes passar por isso não. Nós servimos ao Senhor, e o Senhor disse que nós vamos colher o melhor dessa terra. O Senhor não falou na palavra do Senhor que nós vamos colher barro. Aí nós oramos uma semana. Aí Deus levantou no nosso coração e falou assim, vamos fazer a revolta, né? Crente tem que ser revoltado. Crente tem que ser diferença no mundo, irmãos. Aleluia, Jesus. Chamamos lá, fui lá na prefeitura, fiz lá e falei, está pouco, minha esposa, está pouco. Ligou para as emissoras, ficou até famosa. 250 vídeos lá, que ela tinha lá, né? Aí, na segunda emissora que foi lá, a prefeitura já estava lá. Irmãos, Deus, ele agiu. Deus, ele está mudando o nosso ambiente que a gente moramos, porque nós pedimos para Ele. E tem pessoas que estão vivendo situações piores. Hoje eu vi um vídeo que estourou não sei o que numa cidade ali, e a pessoa tentando quebrar a porta para subir para cima, porque a enxurrada entrou na casa e estava dando no pescoço. Aí nós imaginamos, Deus é na nossa vida. Deus, ele está com você, está comigo. Nós temos que acreditar, temos que confiar nele. Irmãos, imaginem como é difícil viver neste mundo com o Espírito Santo. Temos que lutar, irmãos, temos que acender essa luz, temos que temperar essa terra, temos que colher frutos, porque o momento está chegando, Cristo está vindo. E você tem que estar preparado, você tem que estar aceso, você tem que estar temperado, preparado. Porque eu sei, irmãos, que quem ficar aqui
não vai sobreviver às tentações do inimigo. Infelizmente, nós, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo na nossa vida, nós estamos passando o que estamos passando, mas vencemos, irmãos. Nós vencemos em Cristo Jesus. Jesus, Ele é na sua vida, é na minha vida e na de todos. Mas você precisa acreditar nele. Não adianta você pedir algo para Deus e duvidar. Será que Deus vai fazer isso para mim? Irmãos, duvidar de Deus é a pior coisa que tem. Porque não é no seu tempo, não é no meu tempo, é no tempo dele. Você está aqui neste mundo, você precisa de Deus para sobreviver dia após dia. E eu digo ao irmão, digo a cada um que está aqui, Deus jamais vai desamparar o seu. Aleluia. Se você está passando por uma dificuldade, se você está passando por um problema, coloca na vontade dele e tenha paciência. Espera no Senhor que as coisas vão acontecer. Aleluia. E você vai ser um vitorioso. E você vai cantar aquele hino que cantaram aqui. Glória a Deus, aleluia. Qual hino que cantaram aqui? Harpa de Davi. Harpa de Davi. Você vai ser a harpa de Davi. Glória a Deus. Você vai ser um vencedor e você vai cantar o hino da vitória. Glória a Deus. Porque quando Jesus vier e você estiver aceso com uma luz, uma tocha de fogo, e ele falar assim, vem, e você for, você vai ser um campeão. Amém, irmãos? Os irmãos gostariam de... Os irmãos ficassem de pé para a gente fazer uma oração. Irmãos, vamos pedir ao Senhor, nosso Deus, que Ele acenda a luz que há dentro de nós. Porque eu sei que este mundo de trevas, ele tenta apagar a sua luz, mas a luz de Cristo é maior. Aleluia. A luz de Deus é maior na sua vida, e você é um reflexo dele. Glória a Deus. Que você possa levar a palavra dele aos corações que estão necessitando. Que tudo que você pedir, se for na vontade dele, que aconteça. Glória a Deus. Amém? Então feche os seus olhos, coloca o teu coração nessa oração e peça a Deus aquilo que você necessita, e que se for da vontade dele, vai acontecer no tempo dele. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, maravilhoso é o teu nome, santo e edificado. Deus poderoso, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque eu não falei o que era de mim, mas que era do Senhor. Pai, acenda a luz que há dentro de mim, Senhor, que essa luz seja tão forte, que ninguém consiga enxergar quando eu chegar, Senhor. E cada irmão que está aqui, Senhor, quando o Senhor olhar de cima, Senhor, que seja tocha de fogo, Senhor. Que quando abrirmos a nossa boca, Senhor, que saia a palavra do Senhor, que saia o Espírito Santo do Senhor, que o coração que receba seja também um coração segundo Deus. Pai, que a tua palavra transforme este coração, que a tua palavra mude, Senhor. Pai, aquele que está com a luz fraca, Senhor, dê para ele, Senhor, mais energia, Senhor. Dê para ele mais força, Senhor. Mais desejo, meu Pai, de servir a tua palavra, de seguir o teu evangelho, de fazer missão, Senhor. Porque o Senhor disse, Pai querido, que o nosso papel é pregar o teu evangelho, de levar a tua palavra aos cativos, aqueles que necessitam, Senhor. Pai, abençoa cada irmão, abençoa cada irmã, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida deles, Senhor. Pai, aqui neste momento eu estou falando o que o Senhor está pedindo, meu Pai. Que aquele que está com a causa impossível, que aquele, meu Deus querido, que está enfermo, Senhor, que está com a fraqueza espiritual, Senhor, abençoa, Senhor, derrama sobre ele, Senhor, as bênçãos que o Senhor disse no teu evangelho, meu Deus. Que possamos pregar, Senhor, a tua palavra e estar na tua presença sempre, em nome de Jesus. Amém. Agradeço pela oportunidade.
Agradeço a irmã Cristiane pelo convite e eu peço que Deus esteja